Olá, eu sou a Ana Júlia e junto com o Douglas eu vou apresentar o artigo que a gente elaborou, que é um planejamento estratégico e sustentabilidade no agronegócio, uma análise de plano de negócio na cadeia do abacate. Os escritores desse artigo foram eu, Ana Júlia, a Bruna Maiara, Douglas Rocha, o Eliel Felipe, a Franciele Belbit, Juliane Bassetti, a Paola Rossanês, e a professora orientadora foi a Rúbia Vieira. O grupo de trabalho que se enquadra esse artigo é o grupo 1 de Estratégia, Inovação e Empreendedorismo. Bem, Então, puxando a palavra agora, trazendo um pouco sobre a introdução desse trabalho, a gente viu de formas muito claras a valorização global dos alimentos funcionais e de que forma eles vêm estimulando inovações diretas dentro da agroindústria. Então a gente viu que em especificidade, de forma específica, assim por dizer, o azeite de abacate ele se destacou de uma forma positiva como uma alternativa ao azeite de oliva, por ele conter maiores benefícios nutricionais. Quando a gente fala de plano de negócio, a gente fala de algo que é essencial para ser a base de algum empreendimento, para esse empreendimento ser sustentável, reduzir incertezas e ver que existe viabilidade ou não. Então, basicamente, o estudo vai focar nessa viabilidade da implantação de uma agroindústria de azeite de abacate lá em Minas Gerais. então, o objetivo geral do estudo foi avaliar a viabilidade de uma agroindústria de azeite de abacate com base no plano da Tanaka Agronegócios, que foi a empresa que a gente estudou, né, para ver se era viável introduzir a produção do azeite de abacate na indústria deles. Os objetivos específicos do estudo foram descrever a estrutura do plano, verificar coerência estratégica, operacional e financeira, confrontar achados com literatura especializada e propor recomendações para a melhoria do modelo. Dessa forma, a gente estabeleceu o seguinte problema. A gente tá vendo, esse plano vai ser viável sobre os aspectos estratégicos? Eles vão ser viáveis sobre também aspectos tanto operacionais e financeiros? Então, a gente foi levantando esse problema e chegou na seguinte hipótese. A gente tem que ver se o plano vai ser coerente e viável. Se ao longo do caminho ele vai ser capaz tanto de sustentar um negócio competitivo, quanto sustentar um negócio que também seja sustentável nesse quesito. Então, a gente tem que ver toda a viabilidade, coerência para entregar algo que seja assertivo para uma empresa, para que a empresa possa investir nesse empreendimento e possa ter esse problema resolvido. Com isso, a gente passa para a parte da fundamentação teórica. E aqui a gente trouxe uma definição de plano de negócios segundo Dornelas. Então, ele diz que o plano de negócios é um documento estratégico que orienta as decisões e valida a viabilidade de novos empreendimentos. Então, de acordo com o Sebrae, a gente trouxe a estrutura clássica de um plano de negócios. Então, o plano de negócios ele se baseia em análise de mercado, plano de marketing, plano operacional e também o plano financeiro. E o plano de negócio ele deve conter algumas características. Então, ele deve ser flexível, revisado periodicamente e também ele deve ser útil para captar investimentos. Além disso, a gente estabeleceu ao longo do trabalho que empreendimentos inovadores, eles exigem, querendo ou não, um planejamento muito detalhado. Então, a gente também sabe que o que a gente está trabalhando, o azeite de abacate, ele é funcional porque ele é rico em ácido, ele é rico em vitamina E e também alguns antioxidantes.
Sabendo disso, a gente sabe ver que ele também possui ponto de massa que o azeite de oliva, o que vai ser muito mais ideal para o aquecimento culinário. Além de tudo isso, a gente também constou que esse tipo de azeite ele tem um sabor mais suave, que já chegou a agradar muitos consumidores, chefes que estão preocupados também com a saúde. Falando nesse quesito, a gente vê que a cadeia produtiva nacional se torna promissora, ainda mais em fases iniciais. Então, basicamente, a gente vê que tem futuro, a gente vê que é um produto que tem uma base mais rica, tanto com pontos positivos em questão culinária, quanto em questões de saúde. Então, partindo para os procedimentos metodológicos, a gente pode classificar a nossa pesquisa, o nosso estudo, com uma abordagem qualitativa, uma pesquisa aplicada, com delineamento exploratório descritivo. O método dele foi o estudo de caso único instrumental, segundo o IN 2016. E a unidade de análise foi a empresa, né, Tanaka Agronegócios, que fica em São Gotardo, Minas Gerais. As fontes foram realizadas através de análise documental e reuniões online com a cooperativa, a Tanaka. E após isso, a gente fez uma revisão sistematizada da literatura e utilizando bases como o Cielo e o CAPES. Aqui dentro dos procedimentos, a gente trouxe algo que a gente levantou segundo Dennis e Lincoln, que foi uma triangulação metodológica. Através disso, a gente estabeleceu o uso de categorias analíticas da literatura para trazer mais um embasamento tanto sobre empreendedorismo e planejamento. Com isso em mente, a gente sabia que era necessário utilizar de algumas ferramentas que são mais aplicadas em todos os quesitos de empreendedorismo e também do planejamento, onde a gente usou tanto a matriz SWOT para definir todos os pontos necessários que ela estipula e também trazer indicadores de viabilidade tanto econômica quanto financeira, que serve muito de análise e muito de acompanhamento dentro de processos e empresas como a trabalhada. Então, entrando aqui na fase do desenvolvimento, a gente trouxe um fluxograma que vai mostrar o processo produtivo do azeite de abacate. Então, inicialmente, a gente recebe o abacate in natura e ele passa por uma limpeza e despolpamento. Então, nesse despolpamento, vai ser retirada a casca e o caroço. Depois, ele vai seguir para a centrifugação, aonde vai entrar a água, e depois ele passa por uma nova centrifugação, aonde é retirada a fase sólida e a fase aquosa. Nisso, ele vai para uma decantação e, por fim, a filtração, aonde a gente obtém o óleo de abacate. Então, seguindo segmento no desenvolvimento, a gente fez uma proposta de layout para a planta industrial. Então, a gente elaborou um sistema que basicamente de 20 por 30 metros, onde a gente separou a maior área como a área de produção. A gente separou também uma área de onde vai ficar destinado tanto para o estoque, a matéria-prima, quanto a lavadora, que são as partes iniciais onde chega e é lavado e é estocado, antes de seguir para toda a área de produção e seguir chegando no estoque pronto no final. Então a gente tem toda essa disposição montada. A gente também colocou, a gente tem toda a obrigação também de colocar escritórios, colocar áreas de descanso, banheiros, que são muito fundamentais pro negócio. Então, basicamente, a gente tem toda essa disposição, todas essas portas, saídas, a gente estabeleceu todas as medições, tamanhos de maquinário, desde despolpadora, trituradora, malaxadora, centrífuga, rotuladora, envasadora, tampadora.
até chegar ali no estoque pronto e estar pronto para a saída e entrega do produto. Então, partindo aqui para a parte dos resultados, o que a gente obteve foi que esse novo modelo, né, de azeite, o azeite de abacate, ele se mostra um modelo centrado em produto funcional com diferenciação pela sua qualidade, origem e sustentabilidade. A gente também pôde notar que a missão e a visão da empresa estão alinhadas com as práticas da ESG e que o público-alvo desse produto seriam mulheres de 18 a 35 anos que possuam maior escolaridade e foco em saúde e bem-estar. Esses dados a gente obteve por meio de um questionário que foi aplicado e as respostas de aprovação nos mostraram isso, mas nada impede que outros tipos de público possam consumir o produto e que seja um produto viável para todas as idades e níveis sociais. Então, a gente também trouxe aqui uma definição que diz que a segmentação por um estilo de vida favorece o seu posicionamento estratégico. Então, pessoas que prezam por um estilo de vida mais saudável, elas tendem a utilizar também produtos que prezam por esse estilo e que carregam essa visão de missão e valores. Quando a gente começa a buscar quais são os resultados que a gente pode estipular, a gente conseguiu fazer uma estimação dessa produção, basicamente de 5.332 garrafas de 250 ml por mês. Com essa produção estimada, a gente conseguiu trazer alguns índices, tanto de utilização da capacidade, quanto entre outros. Então, a gente acabou definindo esse primeiro índice como 85%, que ele acaba sendo superior à média de agroindústrias de pequeno porte, que é um ponto muito positivo. Então, basicamente, a gente vê que o layout linear que a gente fez e estabilizou ali, ele vai ter uma maior fluidez operacional, vai favorecer esse ponto, o que já começa resultando em ter poucos desperdícios e também, principalmente, atendendo normas sobre exigências sanitárias. E com isso a gente consegue permitir uma maior escalabilidade com a adição de turnos. Então, a gente consegue estabelecer novos turnos, consegue trabalhar o layout de uma forma mais clara, mais fluida. E a gente vê que essa produção estimada acaba se tornando uma coisa mais real. Bom, então, dando continuidade, aqui a gente trouxe uma tabela que vai mostrar a capacidade operacional e a estimativa de produção diária por cada etapa do processo industrial. Então, na parte da despolpadeira, ela possui uma capacidade de 200 quilos por hora e então em uma produção diária, né, de 8 horas de trabalho, essa despolpadeira ela conseguiria trabalhar com 1.600 quilos. Já na parte da centrífuga, ela tem a capacidade para produzir ali 150 litros por hora, o que numa produção diária se tornaria 1.200 litros. A envasadora tem a capacidade de 500 litros por hora, totalizando na produção diária de 2.000 garrafas de 250 ml por dia. Com isso em mente, a gente tem que ver como vai ser a parte do planejamento financeiro dessa indústria. A gente vê que ela vai ter um investimento inicial muito grande, querendo ou não, que ele fica ali em torno de 1.566.340. E com isso, a gente consegue também estipular uma receita mensal projetada com os dados levantados e com as bases que a gente estipulou de 240 mil. Então, a gente basicamente, desse jeito, traz um lucro operacional de 51.910
R$ 1,07. Tudo isso trabalhado em reais. E a gente vai, através desse quesito, calculando também o ponto de equilíbrio, que fica em torno de 1.000 litros por mês, basicamente. Então a gente traz a lucratividade em torno de 21%, arredondando ali em torno de 22%. A gente, com esses dados, com essas estipulações, a gente vê que o retorno estimado vai ser em 30 meses, basicamente 2 anos e meio, assim por dizer. Então, aqui a gente trouxe o resultado da nossa análise SWOT. Então, aqui a gente encontrou as forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças dessa produção do azeite de abacate. Então, como força, a gente tinha a verticalização, uso de tecnologia limpa, e que também é um produto diferenciado e inovador para o mercado atual. Já as fraquezas é que para esse produto haveriam poucos canais de distribuição e uma dependência da variedade EAS. Já como oportunidade, a gente trouxe que esse produto ele teria oportunidade de exportações e também parcerias com o setor gourmet. Algumas ameaças que ele possui seriam a entrada de novos concorrentes que focassem no preço, né? Trouxessem um preço menor para o produto. Então, num cenário pessimista, o retorno para esse investimento seria de 40 meses, com uma rentabilidade de 1,8% ao mês, que ainda assim seria viável. E esse processo, né, traz o conceito de robustez estratégica, segundo Kaplan e Norton. Por fim, o que a gente consegue tirar desse plano de negócio, desde tanto a análise de mercado inicial, quanto o segmento que cai tanto em planejamento financeiro, planejamento operacional e coisas do tipo, a gente vê que o plano que a gente analisou, ele acaba sendo, de uma forma estratégica, bem posicionado no mercado, onde a gente sabe que ele está sendo operacionalmente viável e também financeiramente rentável, que são coisas que mais são importantes para você ter o negócio e ter a certeza de começar ou não esse negócio. A gente vê muito que a gente é capaz de promover cadeias produtivas que são mais sustentáveis e também está sempre inovando no agronegócio. Então, a gente sabe que, querendo ou não, a gente está reforçando o papel do empreendedorismo rural, do empreendedorismo sustentável e valorizando produtos mais funcionais, produtos diferentes. E esse trabalho, assim, o plano de negócio, ele pode servir como um modelo muito replicável para várias outras regiões, para várias outras cadeias produtivas. E finalizando assim o trabalho, eu trouxe aqui as referências que a gente utilizou durante o caminho. E por fim, eu agradeço pela atenção e a gente fica por aqui.